Bom, como eu prometi aí no último vídeo, agora a gente vai conversar sobre uma fenomenologia da religião que não ficou acoplada a Otto, né? Espero que vocês tenham acompanhado aí a linha de raciocínio, né? O Otto não é exatamente um fenomenólogo, mas a teoria dele teve grande impacto na fenomenologia da religião. Mas teve um cara que não seguiu a corrente. Ele olhou para todo mundo indo atrás do Otto, virou e falou assim: ó, vocês podem ir que eu não vou não. Vai na frente. Esse caminho tá estranho. E esse camarada é o William Brede Christensen, né? Ele que, não sei vocês, né, mas eu acho ele muito parecido com o Thiago Leifert, né? Tem essa verruga aqui na testa, tudo bem, aí deixa um pouco diferente, mas o olhar, o jeitão dele parece o Thiago Leifert daqui a alguns anos, né? Depois vocês deixam aí no comentário se vocês também acham ele parecido com o Thiago. Mas enfim, brincadeiras à parte, o que nos importa é que o Christensen, ele tem um jeito diferente de trabalhar na fenomenologia da religião que ficou um pouco esquecido e que foi retomado aí mais recentemente, né, mais no finalzinho do século, mas curiosamente ele estava trabalhando simultaneamente ali. Vanderlei trabalhou, outros camaradas também estavam trabalhando ali em fenomenologia da religião, surgiu uma escola fenomenológica, né, na Alemanha, e ele estava trabalhando na Holanda. Não que ele seja holandês, né, ele vem da Noruega, né, trabalhou lá, se educou em Oslo, né. Só que quando o Cornelis Tille, espero que vocês lembrem dele, né, o primeiro professor de ciência da religião, quando ele se aposentou lá em Leiden, chegou o convite para o Christensen assumir a cadeira dele. Certo, o Christensen, a essa altura do campeonato, ele já tinha defendido a tese dele sobre as concepções de vida após a morte do Egito Antigo, lá na Noruega. Ele tinha assumido uma cadeira como professor lá na Noruega, só que todo mundo cobiçava a Holanda, né? Obviamente, Leiden era a primeira universidade pública ali a acolher, né, um departamento dedicado às religiões, nessa pegada da ciência da religião. Então, o Christensen, né, ia perder a oportunidade? Não ia, né? Ele foi convidado para assumir a cadeira e ele foi. E lá ele desenvolveu essa fenomenologia que eu estou chamando aqui de uma fenomenologia não essencialista, né, da religião. Para você entender completamente qual é o serviço que o Christensen presta à ciência da religião, você tem que ter um resuminho aqui do que vinha acontecendo. Como eu falei, a gente está, nesse início do século, descobrindo que não é porque uma teoria está funcionando muito bem aqui que ela vai funcionar nas outras disciplinas também. Então, se aqui na biologia as coisas estão evoluindo, a gente está descobrindo medicamentos, a gente está descobrindo modos de lidar com doenças de uma maneira que a gente nunca tinha pensado, né? E isso está tendo vários reflexos na medicina, por conta da teoria do Darwin, né? O evolucionismo do Darwin está ajudando muito a lidar com as coisas aqui. Quando a teoria, ou pelo menos os pressupostos evolucionistas, começaram a fluir para as outras disciplinas, começaram a induzir a gente a erro. A gente começou a presumir que os seres humanos estavam todos amarrados numa história única e que essa história valia para explicar as culturas, né, no caso da antropologia, e as religiões, no caso da ciência da religião, né, como se elas fossem todas derivadas de uma coisa só. Não deu muito certo, né? Esses pressupostos estavam induzindo a gente a erro, porque a gente começou a descobrir que diferentes culturas e diferentes religiões, que é o que nos importa aqui, elas podiam coexistir no mesmo tempo, apenas em espaços distintos, assim. E que não necessariamente uma coisa que apareceu numa religião é porque é derivada de outra coisa que apareceu em outra religião. Essas coisas podem ter processos independentes. Foi difícil produzir isso. A gente teve que acumular muito material em cima dessa mesa para poder produzir, né? Mas as disciplinas, elas tinham conversas entre si. Eu espero que vocês tenham essa figura assim na mente. Por quê? Porque cada disciplina é uma mesa. É a mesa que é fixa.
Porque está organizando as perguntas específicas. O que é a religião? O que é a vida? O que é a sociedade? O que é a cultura? O que é a mente? Cada mesa está se fazendo perguntas específicas. Mas os autores não estão presos. E o mais importante, as obras, os livros não estão presos. Né? Quando você está numa mesa e produz um livro, esse livro ele pode circular em outras mesas também e acabar influenciando outras mesas. De certa maneira, o Sagrado do Rudolf Otto foi assim. Né? Um livro que, surgindo numa mesa, teve impacto em outras, né? Mas um livro, ele pode fluir. Até aproveitar aqui para fazer uma indicação aqui, né? Esse livro aqui do Julian Rier, que é aqui o Sagrado na História, na História Religiosa da Humanidade, né? O Sagrado na História Religiosa da Humanidade é um bom livro para se introduzir à fenomenologia da religião, tá bom? Fica aí a dica para vocês. Mas, enfim, os livros não estão fixos, assim. Às vezes o cara produz o livro aqui, mas o livro flui. O que organiza a coisa e faz uma mesa ser mesa é instituições específicas para organizar a mesa, eventos específicos para reunir pessoas para debater sobre a mesa, né? E as publicações, as revistas acadêmicas específicas. Agora, são as revistas que são mais delimitadores ali de espaços, né, disciplinares. Os livros, eles costumam ser mais fluidos do que as revistas. E é o que aconteceu com o Rudolf Otto, assim. Na ecologia ali, né, das disciplinas, duas mesas aqui são muito próximas, que é a mesa da teologia e a mesa da ciência da religião, né? O Otto, ele trabalhava aqui, né? Ele virava a cadeira para cá, trabalhava como teólogo, virava a cadeira para cá, trabalhava com as religiões, muito preocupado com as religiões do Oriente e tal. Mas num dado momento, ele escreveu o Sagrado, que serviu para os teólogos cristãos, principalmente os protestantes, entenderem as outras religiões, criarem uma perspectiva própria, cristã, para enxergar as outras religiões. Essa espécie de teologia das religiões, ou seja, uma resposta de como o cristianismo, ou como uma religião pensa as outras, né, que é isso que é uma teologia das religiões, é a resposta como uma religião pensa as demais, né? O Otto, ao produzir essa espécie de teologia das religiões, ele cria uma hipótese. Uma hipótese que, ao migrar para cá, né, quando trabalha aqui, se espalhou na fenomenologia aqui porque ajudou a fugir das hipóteses evolucionistas. Era uma hipótese paralela à hipótese evolucionista. O Vanderly estava ali trabalhando com a ideia da epoqué e tal, a suspensão do juízo, uma tentativa de trabalhar não dependente da história, né, exatamente para fugir de um certo evolucionismo. E o Otto, ao colocar o Sagrado em cima da mesa, né, o livro, né, o Sagrado em cima da mesa, fez o luminoso se tornar uma das principais hipóteses para aquilo que fazia os fenômenos se apresentarem para os pesquisadores, né, como fenômenos religiosos. Ou seja, a hipótese de que a essência do fenômeno, o que faz ele parecer religioso para nós, é o luminoso. É isso que está na mesa. O Christensen não vai acompanhar esse trabalho. Para o Christensen, o que está induzindo todo mundo a erro é porque a ciência da religião ela tem dois lados. Um dos lados, que é o que a gente chama de histórico, nesse momento aqui, o termo que está se aplicando é história, né, da religião. Só que não é a história praticada na mesa específica dos historiadores, né, que querem a história como uma disciplina, né. É a história praticada de um lado das mesas da ciência da religião. Essa história, ela trabalha com determinados pressupostos. Agora, o outro lado da mesa, que é o lado que compara as religiões, né, se o lado histórico, ele procura cada religião em cada momento de sua história, o lado fenomenológico, ele tenta comparar as diferentes religiões e os diferentes momentos de cada religião. Esse lado fenomenológico, ou o lado comparativista, ou o lado da religião comparada, ele tenta sistematizar o outro lado, as descobertas do outro lado. Qual que é o problema do Christensen? É que a gente está tentando trabalhar debaixo de paradigmas comuns, debaixo de hipóteses comuns.
E nem tudo aquilo que serve de um lado serve do outro. A mesma regrinha que vale lá para as disciplinas, nem toda teoria aqui, né, que vale numa mesa, vale nas demais, vale também dentro da ciência da religião. A ciência da religião, ela vai funcionar quanto melhor ela puder entender a independência dos lados. Ou pelo menos a autonomia, né? Não é exatamente uma independência, porque quem vai comparar tem que estar sempre com o olho na história. E quem vai fazer a história tem que usar categorias para comparar. Então não tem... quando ele vai olhar para a história, ele não consegue se libertar de nomear os fatos. Então ele está fazendo algum tipo de fenomenologia, embora ele queira fazer o mínimo possível, né? Tudo bem, mas o problema é que na hora de montar hipóteses, na hora de montar explicações, talvez a gente deveria trabalhar de forma um pouco mais autônoma. A gente amarra elas como uma complementando a outra, mas não como unidades. Entende? Não há unidade. O que há é um lugar comum em disputa. A gente montou um lugar para descobrir as religiões, mas esse lugar está sempre em disputa. Há um confronto entre história e fenomenologia. O Christensen, ele vai assumir isso. Aliás, inclusive, ele concebe a ciência da religião, né, como tendo até um terceiro elemento aqui, que seria a filosofia da religião, que é ela sim preocupada com a essência da religião. Que talvez aí uma contribuição do Rudolf Otto também, né? Mas o Rudolf Otto não serve como fenomenólogo e também não serve, assim como não serve como historiador. Vou refrasear para ficar claro. Rudolf Otto não serve nem como fenomenólogo, nem como historiador. Que ele não serve como historiador, à medida em que as hipóteses vão avançando, a gente entende mais claramente. Mas para o Christensen, Rudolf Otto também não serve como fenomenólogo. Agora, por quê? Essa é a parte mais importante, né? Em primeiro lugar, dá pra gente trabalhar de forma completamente não comparativa? Não dá. Por quê? Porque existem coisas sobre as religiões que a gente só sabe por comparação. Vou repetir, ó. Existem coisas sobre as religiões que a gente só sabe por comparação. Não adianta, a história não vai dar as respostas que a gente precisa. Aliás, a própria formulação de algumas perguntas só é viável por comparação. Vou dar um exemplo muito atual que é para vocês não perderem de vista. Ó, os evangélicos no Brasil, eles usam muito o WhatsApp. 80% dos evangélicos usam o WhatsApp. Esses são dados do Latino Barômetro de 2018, que é até uma hipótese interessante aí para você pensar as eleições, né? Evangélicos usam muito o WhatsApp. 80% dos evangélicos usam o WhatsApp. Só que essa informação é uma informação que você pode pensar ela na história. Num dado momento da história, os evangélicos passaram a usar o WhatsApp e isso é importante para eles. Agora, olha só como é que essa pergunta fica completamente diferente quando você põe outra religião do lado. Católicos, no Brasil, em 2018, usavam também o WhatsApp, mas só 60%. Sacou? Quando você bota evangélicos e católicos um do lado do outro, e perceba que a gente ainda está dentro do cristianismo, mas são duas experiências de ser cristão já diferentes. Então, se católicos usam o WhatsApp menos do que evangélicos, a grande pergunta passa a ser não qual é o desenvolvimento histórico que fez os evangélicos usarem o WhatsApp, mas a pergunta muda. Ela passa a ser por que evangélicos usam mais o WhatsApp do que católicos? E quais as implicações disso para uma série de coisas? Sacou? Como que a comparação faz a pergunta mudar o sentido e ficar às vezes muito mais interessante do que a própria historicidade de uma religião? Por história, você não consegue descobrir por que evangélicos usam mais o WhatsApp do que católicos. Por que você não consegue? Porque essa pergunta nem vai aparecer se você isolar os evangélicos como tendo uma história particular de evangélicos. É óbvio que o motivo pelo qual evangélicos usam mais o WhatsApp pode nem ser da própria religião. Mas só quando você aproxima uma outra religião é que alguns dados e algumas perguntas saltam aos olhos. É uma forma de teorizar.
E isso aqui que eu peguei o WhatsApp, né, que é uma questão atual, que eu acho que vai instigar mais você a assistir o vídeo, né, é só um dos dados, mas isso vale para tudo na religião. Por exemplo, sacrifício. Por que uma religião faz sacrifício de um jeito e a outra faz de outro? Por que determinada religião faz a oração de um jeito e outra religião faz orações de outro? Ritos de iniciação. Por que numa religião acontece de um jeito e outra religião acontece de outro? Quando você aproxima, é que a pergunta salta aos olhos. Então não dá para abrir mão da comparação, porque ela é um instrumento de montagem teórica extremamente importante para poder iluminar alguns dados. Algumas coisas sobre uma religião a gente só sabe quando a gente põe outra do lado, para comparar. Por isso o Christensen vai falar que a fenomenologia, ela é, de certa maneira, a religião comparada. Só que tem um problema. Na Europa do início do século XX, religião comparada é sinônimo de evolucionismo. É sinônimo de colocar as coisas numa escala evolutiva. É óbvio que existe um jeito de falar de evolução que é importante, que é a evolução da história. Coisas que aconteceram antes influenciam o que acontece depois. Essa ideia evolutiva ainda é válida, mas tem uma outra ideia evolutiva que é o pressuposto de que tudo o que acontece depois é explicado pelo que aconteceu antes, que essa hipótese não dá pra gente assumir. Porque ela leva a gente a um darwinismo social e, no limite, a um evolucionismo mais geral, de que existe uma religião na origem. Ou o pressuposto de Otto. O quê? Que na semente está a árvore. Que se você encontrar a semente, né, que seria o quê, né? Aquele evento primordial, né, a semente, você vai descobrir tudo sobre a árvore. Meu caro, a árvore é muito diferente da sua semente. É claro que pela semente você vai entender algumas coisas da árvore, mas depois da árvore pronta, pode ser que a semente não diga mais nada sobre ela. Encontrar o elemento comum das religiões não ajuda a entender as religiões, ainda que você trabalhe de maneira ahistórica. Porque porque pode ser que aquilo que uma religião tem em comum com a outra não seja o mais importante nela. Essa é a divergência do Christensen, tanto com a história que vem antes, quanto com a hipótese essencialista. Por quê? Ainda que você descubra o germe, né? E perceba que o germe, ele dá um passo em questão de evolução. Por quê? Porque ele faz a gente entender que cada religião é uma. Se cada religião tem o seu luminoso, então cada religião é uma. E não uma é derivada necessariamente da outra. Né? Isso já é um salto. Agora, a hipótese germinal, que ela é menos histórica que a hipótese evolutiva, ela ainda é problemática. Por quê? Porque você não está respeitando o que cada religião é para si mesma. Você ainda está trabalhando com a hipótese daqueles núcleos. Lembra que eu fiz aqui os círculos? Né? Que tem um núcleo, um máximo divisor comum das religiões. Pode ser que o que uma religião tem em comum com a outra não seja o seu mais importante elemento. E aí qual é a saída do Christensen? A saída do Christensen é essa. Vocês acharam que eu tinha esquecido, né? Da grávida. Se vocês lembrarem aí do módulo 1, quando eu projetei a imagem da grávida, era o quê? Que cientistas, eles tentam ser obstetras e não grávidas, né? Cada pessoa na sua religião é uma grávida. Mas cientistas, eles tentam estar fora. É claro que um ou outro obstetra, ou às vezes a maioria dos obstetras, né? Ou se for mulher, né? Conseguem engravidar. Mas você não precisa necessariamente estar grávido para estudar a gravidez. Você pode descobrir algumas coisas sobre a gravidez que você até ajuda uma mulher a ter o seu filho. Mas não necessariamente você precisa estar grávido. Né? Quando eu apresentei isso, né, era pra gente se libertar um pouco dessa hipótese de que, inclusive é uma hipótese do Otto, né, de que você tem que ter uma religião para entender de religião. Não, você pode entender uma religião de fora dela. Só que o Christensen, ele vai repor o problema da gravidez. Por quê? Porque você não pode ser um obstetra e ajudar uma mulher na sua gravidez se você não conversar sobre o que essa mulher pensa da sua própria gravidez. Algumas dores e alguns problemas da gravidez você só vai entender se você perguntar para essa mulher o que ela entende daquela gravidez. Então não é porque você acompanhou vários partos que esse que você vai acompanhar agora vai ser igualzinho a todos os outros de antes. Você não pode ter esse pressuposto.
Você tem que perguntar para cada grávida quais são as dores, quais são os problemas, quais são as peculiaridades, e você tem que fazer exames específicos nessa grávida para entender os dilemas específicos dessa criança aqui que vai nascer. Eu estou fazendo essa paráfrase para você entender um pouco de qual era a pegada do Christensen. Todas as vezes que você quiser comparar uma religião, você não pode simplesmente olhar para a história que veio antes e para a história que veio depois e encontrar a história dela nela mesma. Essa hipótese histórica é ruim. Mas você também não pode pegar o elemento comum e aplicar à religião. Até porque, se fosse um polinésio tentando encontrar qual era o elemento comum, ele ia achar o elemento mais importante da religião dele. E no limite foi isso que o Otto fez. Ele, num cristianismo protestante, ele foi lá e pegou o mistério tremendo e fascinante, que era o mais importante dentro do protestantismo, e julgou ser aquilo o principal em todas as religiões. Mas isso aconteceria em qualquer outra religião e poderia dar outro elemento como o mais importante ou como comum. Não dá para trabalhar nem só com a história e nem só com o elemento comum. O que você tem que fazer é aproximar estruturas semelhantes. E qual é a clivagem para você interpretar? É a perspectiva interna da religião. É como uma religião vê a si mesma. Você tem que perguntar para os crentes, porque segundo Christensen, e com isso eu termino o vídeo, o crente tem sempre razão. Quando você não sabe direito o que significa um rito de iniciação, uma oração, ou o uso do WhatsApp, você tem que perguntar para o crente por que é que ele faz determinadas coisas. Esse é o método do Christensen. Nem sei se eu concordo completamente com ele, mas ele é um jeito de desessencializar a religião. Por quê? Porque a religião passa a ter não uma essência comum, mas aquilo que é essencial para aquela religião naquele momento do tempo. Perceba que, por exemplo, agora, né, na reexibição da Força do Querer aí, né, não tem nada de luminoso naquela religião que vem do norte, sabe? Que religião é essa, né? Que tem um mistério tremendo, fascinante, se tá chamando Nossa Senhora de Nazaré de Nazinha. Você pensa bem, o que tem de apavorante, né, numa entidade espiritual que você chama de Nazinha, né? Ou o brasileiro tem disso, né? Ele chama Santa Teresa de Santa Terezinha, né? Você pensa bem, né? O que tem de mistério tremendo nisso, né? Tem nada, é uma espiritualidade mais familiar. Então você não pode pegar o mistério tremendo e aplicar para poder descobrir a essência daquela religião. Não, cada religião tem sua essência particular. Por isso que é não essencialista, porque não presume que tem uma essência particular que é comum a todas as religiões. E dessa maneira, o que vai aproximar as religiões é muito mais a diferença do que o comum, do que o elemento comum. A gente até pode aproximar porque ele nos salta, e aí é o fenômeno, né? Ele nos salta como uma mesma coisa, ou uma coisa similar, semelhante, parecida, né? Ah, fulano tem texto, o outro fulano da outra religião também usa um texto sagrado. Agora, qual é a forma de usar o texto sagrado? Você tem que perguntar para o fulano e para o cicrano, porque cada um usa o texto de uma maneira diferente. Eu dei vários exemplos ao longo do vídeo, mas isso pode ficar mais claro na prática. Na hora que você vai examinar uma religião e a outra, a diferença salta aos olhos. Gente. Não dá para discutir só uma essência comum que tem em todas as religiões para comparar, e também não dá para ficar só com a história, porque tem coisas que a gente só enxerga por comparação. Então o que a gente faz? A gente faz uma fenomenologia não essencialista, que pergunte sempre para o crente o que é que ele entende daqueles elementos daquela religião que a gente está tentando aproximar com o outro. Certo? Essa é a fenomenologia não essencialista do Christensen. É um jeito de trabalhar mais desprendido da história, não submetendo a fenomenologia à história, que era a preocupação do Vanderly, mas, ao mesmo tempo, não submetendo a fenomenologia ao essencialismo, que dominou a Europa naquele momento. Tá bom? Espero que esteja claro. Nos próximos vídeos aí a gente vai conversar sobre escolas que ainda insistiam na conciliação entre fenomenologia e história, que é aí talvez a escola de Chicago e a escola italiana no seu início, né? Porque depois a escola italiana vai para outros caminhos, né? Esse vai ser o assunto aí dos próximos vídeos, tá bom? Se você tá gostando dessa conversa, então se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo, né? Porque às vezes vai subir o vídeo aí, você não vai nem ver. Se não tiver inscrito no canal aí, você vai perder, tá bom?
E curte o vídeo também, pô. Você fica assistindo o vídeo aí e não dá nem o like. Ó, se tá te ajudando em alguma coisa a entender a ciência da religião, dá o like, o que custa? E chama mais gente, né? Também compartilha aí, chama seus amigos. Tá bom? Até mais.